Olá, pessoal, eu sou Ana Luísa. Eu sou Isabela Ilha. E eu sou a Fernanda. Aqui iremos comparar a escravidão brasileira do século XIX com a norte-americana em relação aos processos da abolição. Então, o Brasil, pouco tempo antes, tinha começado a ser colonizado pelos portugueses. O país aos poucos se transformou em uma colônia de exploração, sendo que o primeiro tipo de mão de obra foi a indígena. Logo, os colonos perceberam que a mão de obra mais eficaz para a economia seria africana, porque ela já estava bem mais preparada e acostumada com a vida da escravidão. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, tinham dois tipos de colônia, a de povoamento e a de escravos, e a de povoamento que incluía imigrantes britânicos e escravos. Mas principalmente a mão de obra escrava foi utilizada nos Estados do Sul, com a produção em monocultura. Então, nesse mesmo contexto, as pessoas manifestaram-se a favor de um novo modelo de sociedade. Houve a proibição do tráfico negreiro e, com isso, o crescimento de movimentos abolicionistas. Então, podemos apontar como contribuições para isso os preceitos do liberalismo econômico e a doutrina positivista. Nesse contexto, houve a abolição dos Estados Unidos, sendo que havia as colônias do norte que eram industrializadas e influenciadas pela metrópole, que era a Inglaterra. Enquanto isso, as colônias do sul, tinham um contexto escravocrata, trabalhavam pela monocultura, além disso, pelas plantations, né? E com isso, elas houve uma guerra civil entre esses dois estados, e também, com isso, motivou a abolição, porque nem a metrópole, nem as colônias do norte, que era mais forte, né, nesse sentido, motivavam o trabalho escravo, que acabou sendo desvalorizado. E quando o Estado do Sul perdeu a guerra civil, com isso, a ideia de escravidão também lentamente foi sendo desmembrada daquele lugar, então. Quando a escravidão acabou, os escravos foram procurar emprego no comércio. Só que a elite branca estava se sentindo ameaçada pelos negros escravos, porque os empregos que tinham poderiam ser tomados pelos negros e assim os brancos deixariam de ter seus trabalhos. Só que, pelo mesmo lado, os negros sofriam muito preconceito ainda. 90% deles ainda estavam no sul do país, onde a discriminação era muito grande, o que reprimia eles. Tá, no Brasil, a lei contra o tráfico de escravos foi aceita por motivos óbvios, que seriam o iluminismo e pressão da Inglaterra. E depois da lei contra o tráfico de escravos veio a lei do ventre livre, dos sexagenários e a Lei Áurea, a Lei Áurea ela aboliu de vez a escravidão. Então, com a abolição da escravidão, os escravos procuraram trabalhos, mas o trabalho que eles faziam antes foi substituído pelos imigrantes europeus que vieram para trabalhar nas regiões cafeeiras. Dessa forma, muitos escravos ficaram sem ter onde trabalhar, com as famílias passando necessidade, precisando de ajuda. Só que os escravos ainda assim sofriam muita discriminação, assim como nos Estados Unidos, que isso prolongou até o século XX e ainda tem muito até hoje. Beleza, aí hoje em dia, o que a gente pode dizer sobre o contexto da escravidão? Tá, que continua acontecendo e
principalmente nos Estados Unidos, onde acontece na construção civil, na agricultura, na pecuária e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente pode fazer um paralelo com a forma de governo, que é o capitalismo, né, democracia também. E o que isso tem a ver, gente? Porque, por causa do lucro, né? O que mais? De certa forma, o capitalismo nos deixa como escravos, mas não é a mesma forma de escravos de Seria uma antes. escravidão ideológica. Seria Boa. a escravidão ideológica, A mas cegueira ideológica. da mesma forma ainda existem escravos que são escravos por dinheiro, escravos físicos nas lavouras, que infelizmente ainda Seria a existem. escravidão Ainda branca, existe. né? Tanto É. branco quanto negro. Trabalho infantil, para mim, também é uma forma de escravidão, né? Você Claro botar que uma é. criança para A escravidão trabalhar, por causa, infantil. às vezes até um adulto faz isso tendo condições de trabalhar e põe a criança para trabalhar. Para mim, isso é trabalho escravo também. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, exatamente. E aí, gente? Acho que a gente terminou o vídeo. Obrigada pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.